Bem-vindos a mais um episódio do Fórum Online da Belta. Estamos chegando no final, do nosso Fórum Online, já falamos sobre vários destinos e ainda tem mais alguns por aí, mas eu tenho certeza que está sendo um conteúdo muito valioso para você que quer fazer intercâmbio, mas ainda não decidiu o país ou até mesmo a localidade, dentro do país, seja o estado, a província ou a cidade. Bom, quando a gente fala de Europa, tem um mundo de possibilidades, Nós já trouxemos alguns outros destinos e vamos falar mais nos outros episódios, mas hoje em específico vai ser sobre França, e eu acho que um dos pontos positivos do intercambista que escolhe a Europa é a facilidade, de conhecer mais de um país, mais de um destino, poder viver essa experiência em diferentes locais. É o que eu sempre falei nos outros episódios e vou continuar repetindo. O importante é você ter uma assessoria, de uma agência selo Belta. Você tá ali em contato com o seu consultor para ele entender qual é o seu perfil, quais são as coisas que você procura no intercâmbio, quais são suas expectativas, para alinhar tudo isso, com o seu curso, alinhar com o seu destino. E você consegue identificar isso com a ajuda do seu consultor, da sua agência de intercâmbio. Então procure sempre uma agência selo Belta para ter certeza na escolha que você está fazendo, para você contratar um pacote seguro, um pacote de qualidade e que vá atender às suas expectativas. Bom, para começar falando um pouquinho de França, nós convidamos a Campus France para falar sobre esse país incrível e sobre as diversas possibilidades. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Mariana, eu sou coordenadora de comunicação do Campus France Brasil e hoje eu tenho o grande prazer de apresentar para vocês algumas oportunidades de estudos na França que estão disponíveis para nós que somos brasileiros. Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o trabalho do Campus France Brasil. O Campus France é a agência oficial do governo francês para a promoção dos estudos superiores na França. Nós falamos de graduação, mestrado, doutorado e até cursos de curta duração, especialmente aqueles que são oferecidos dentro das universidades. Enquanto agência oficial do governo, o Campus France é vinculado diretamente à Embaixada da França aqui no Brasil e lá na França aos Ministérios das Relações Exteriores e ao Ministério do Ensino Superior e da Pesquisa. A agência está presente em mais de 120 países, sempre com essas três grandes missões. A primeira, como eu já falei, é oferecer informação sobre o ensino superior. A segunda é realizar parte das candidaturas para essas instituições, especialmente para a graduação e para mestrado. E, por fim, realizar o procedimento pré-consular para o visto de estudante. Então, antes de começar a falar sobre os estudos, falando um pouquinho sobre o país. A França é um país europeu que está localizado no coração da Europa, possui mais ou menos 550 mil quilômetros quadrados, e que a título de referência para nós seria o equivalente ao estado de Minas Gerais, e 67,5 milhões de habitantes. É a sexta economia mundial e é o primeiro país mais visitado do mundo, assim como Paris é a cidade mais visitada do mundo. Estando no centro da Europa, quando você estiver na França estudando, você vai ter muita facilidade para viajar, conhecer outros países e outras culturas. Além disso, estudar na França vai te possibilitar aprender o francês, que é uma língua presente nos 5 continentes, é a 5ª língua mais falada e a 2ª língua mais aprendida do mundo. Vou deixar aqui vocês com um vídeo sobre a importância da língua francesa.
Bom, esse vídeo foi só para exemplificar o quanto de portas aprender o francês podem te abrir. Continuando com a apresentação. Então, sobre os estudos na França, antes de tudo, comentar os motivos pelos quais seria interessante escolher a França como destino. Então, o primeiro deles é a excelência no ensino superior e na pesquisa. A França é um país que investe muito e valoriza muito o ensino superior e a pesquisa no geral, né? Então, são 49,5 bilhões de euros anuais investidos, o que equivale a 2,23% do PIB anual, nacional anual. O seu diploma francês, ele é reconhecido em todo o espaço europeu de ensino superior, então você pode começar uma graduação na França, continuar com um mestrado na Alemanha e um doutorado na Espanha, sem precisar revalidar esse diploma. E existe na França uma grande política de abertura internacional. Isso em dados concretos, 12% dos estudantes inscritos nas universidades são estrangeiros, e quando a gente vai para o nível do doutorado, essa taxa é de 42%. Aqui são só alguns dados também para exemplificar a excelência do ensino superior e da pesquisa francesa. Então, 4 países com mais prêmios Nobel, o segundo país com mais medalhas Fields, que é esse grande prêmio da matemática, a relevância dos centros de pesquisa, então o CNRS, que é o Centre National de Recherche Scientifique, é a primeira instituição de pesquisa em publicações e número de patentes. Um outro grande motivo para escolher a França como destino, sem dúvida, é o acesso à cultura e à qualidade de vida. A França, né, os franceses são um povo que valorizam muito o acesso à cultura, então, enquanto estudantes, vocês vão ter direito a muitas atividades gratuitas ou praticamente gratuitas, acesso a museus, salas de cinema, locais que são considerados patrimônios mundiais pela Unesco, e, no geral, também um estilo de vida que é muito ligada à qualidade, então, o acesso aos esportes, a valorização desse tempo livre, tudo isso faz parte da cultura francesa. Vou deixar aqui vocês com outro vídeo para a gente conhecer um pouco mais sobre a França. A França não é só Paris, a França é muito grande, muito rica e muito diversa. Bom, como vocês puderam ver, então, a gente tem muitos tipos de atrativos, inclusive atrativos naturais. É um país belíssimo que vai te proporcionar muitas experiências diferentes. Bom, outro grande motivo para escolher a França, sem dúvida, é o futuro profissional. Como eu mencionei anteriormente, a França é a 6ª economia mundial, todas essas empresas são empresas francesas e estão instaladas aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente tem mais de 1.000 empresas. A França é o país que mais emprega brasileiros, então são mais de 500 mil pessoas diretamente ou indiretamente ligadas a essas empresas. Todas essas instituições procuram pessoas que tenham uma ligação com a França, que falem francês, e depois que vocês voltarem dessa experiência, vocês têm acesso à rede França Alumni, que é uma rede de ex-alunos. Outro grande motivo para escolher a França como destino são os inúmeros benefícios e direitos que nós temos enquanto estudantes. Primeiro ponto, o governo francês subsidia parte dos custos nas universidades públicas, né? Então, ao invés de você pagar uma anuidade completa, o governo paga uma parte e você paga 1/3 desse valor.
O auxílio moradia é um benefício que está disponível para todos os estudantes, então, independente do tipo de moradia que você tenha, o governo paga uma parte do seu aluguel, então cerca de 30%, e você também tem acesso a residências universitárias que são públicas, que são muito mais acessíveis que outros tipos de residência. Estudantes têm direito a diversos descontos em produtos e serviços, eu não vou entrar no detalhe, porque isso depende bastante das parcerias locais. A gente tem direito também ao acesso gratuito à saúde pública na França, uma saúde que vai te dar uma cobertura completa, e com esse acesso você tem 70% mais ou menos de reembolso de todos os seus gastos. Se você quiser 100% de reembolso, tem que fazer um seguro complementar, mas que não vai passar de 200 euros por ano. Em relação aos transportes, existem os passes estudantis, que vão ter aí um valor de 25, 30 euros por mês, ou então de 80 euros por mês em Paris. Você tem direito a trabalhar durante os estudos, durante meio período. E para alimentação, nós temos acesso aos restaurantes universitários, que também são subsidiados, então muito mais baratos. Falando sobre o ensino superior, rapidamente, a gente tem dois tipos de instituição. Primeiro, universidade, que é mais ou menos como a gente concebe universidade aqui no Brasil, são grandes instituições multidisciplinares que oferecem cursos nas mais diversas áreas. Os cursos nas universidades são divididos basicamente em 3 anos de graduação, que na França a gente chama de licence, 2 anos de master e 3 anos de doctorat. Praticamente todas as universidades são públicas, como eu expliquei, elas não são totalmente gratuitas. E outro tipo de instituição é a Grande École, são escolas especializadas em determinados temas. Então, temos escolas de engenharia, de artes, de negócios, temos grandes escolas que são públicas e que são privadas, são instituições de excelência muito reconhecidas pelo mercado de trabalho francês e pelo mercado de trabalho europeu. Para as candidaturas, então, antes de falar das candidaturas em si, é importante a gente falar que a gente tem vários tipos de projetos possíveis. Então, no nível da graduação, você pode tanto fazer uma graduação completa, quanto uma transferência de graduação ou intercâmbio acadêmico, que é quando você passa 6 meses ou 1 ano na França através de uma parceria da sua universidade brasileira com a universidade francesa. Para o mestrado, você pode fazer um master completo, então entrar no M1, do que a gente chama de M1, que é o primeiro ano do mestrado, ou entrar direto no M2. Para o doutorado, você tem o sanduíche com tutela, o doutorado pleno, mas o processo seletivo é sempre junto das universidades, das escolas doutorais. O tipo de candidatura para cada um desses projetos depende, né, varia bastante. E aqui eu vou falar um pouco sobre a possibilidade de fazer uma graduação completa ou uma transferência de graduação. O processo é todo através do site do Campus France Brasil. Então, lá no nosso site tem todos os catálogos de graduação, mestrado, doutorado, cursos de curta duração. E o primeiro passo é escolher o seu curso. Uma vez que você escolhe o seu curso, você cria um dossiê. Nesse dossiê, você pode anexar uma série de documentos, como nível de idioma, comprovação de acesso aos estudos. Então, se você quer fazer um mestrado, tem que ter o histórico e o diploma da graduação. Se você quer fazer uma graduação, histórico e diploma do ensino médio. Então, você anexa todos esses documentos e aí você começa a montar o que a gente chama de dossiê. Dentro desse dossiê, você pode indicar vários cursos diferentes. As candidaturas estão abertas entre outubro e dezembro e janeiro, né? A data varia conforme o tipo de candidatura. Passo a passo, o primeiro passo, encontrar a sua formação, o segundo passo, preparar a sua documentação e fazer o teste de proficiência. Nós temos também cursos em inglês, a maior parte dos cursos é em francês, mas para ambos você precisa de um teste de proficiência oficial. Em terceiro lugar, criar e preencher o seu dossiê, então colocar toda essa documentação. Por fim, fazer uma entrevista no Campus France, aguardar a resposta das universidades e tirar o seu visto de estudante. Vamos aos custos. Então, quanto custa estudar numa universidade francesa, nas universidades públicas? Tem uma leve diferença entre a taxa cobrada de europeus e de não europeus. Então, para europeus são 170 euros por ano para graduação e 243 euros por ano para mestrado. Para não europeus, 2.770 euros por ano para graduação e no mestrado, 3.770.
Mas sempre existe a possibilidade dos não europeus ganhar uma bolsa de exoneração e pagarem as taxas dos europeus. Isso sempre para as universidades públicas. Para as universidades privadas, essa taxa pode variar de 5 a 10, 12, 15 mil euros por ano. Além disso, o que eu preciso prever no meu orçamento? 600 a 700 euros por mês para ficar numa cidade que não seja Paris, e de 1.000 a 1.200 em Paris. Paris sendo uma cidade mais cara por ser a capital e ser um local muito procurado. Para cobrir com esses gastos, existem uma série de bolsas de estudos, vocês podem procurar essas possibilidades dentro do nosso site, são bolsas oferecidas por diversas instituições, e lá no catálogo você pode encontrar a possibilidade que te atende conforme o seu tipo de projeto. Aqui só para citar algumas das principais bolsas. E outros tipos de projeto. Então, você pode, além de tudo isso, fazer um curso de francês, um curso curto, ou fazer um doutorado também. Existe um outro catálogo para as escolas doutorais. Se você se interessou, não deixe de seguir o Campus France nas redes sociais. A gente produz bastante conteúdo, dicas de candidatura, novos editais. A gente sempre posta as novidades dentro do nosso site e nas nossas redes sociais. E muito obrigada pela atenção hoje. E também para falar sobre a França, nós convidamos a nossa associada colaboradora, a LSF, em colaboração com a IFE, que são escolas de idioma lá na França. Vamos conferir? C'est mon officiel nom sur Internet. Je suis un biologiste, mais maintenant je travaille avec l'Internet. In fact, it's a very interesting language for me because, you know, I speak Spanish, I understand Italian, and speak a little bit of Italian, and so for me the French I think the more different Latin language, and it's important because most part of the people that speak French usually do not speak anything else. And so if I need to communicate the French, and the French people is everywhere around the world, it's important to speak French. And so for me it's an interesting language and an important language, you know. I was searching for a school that was not in a mainstream region, right? And so Paris usually is the mainstream city, but Paris is, I don't know, I think bigger and, you know, more confused and all the things. And, you know, I know that Montpellier, I knew that Montpellier, this region, all this region, like they say that the Transalpine region, right, between Pyrenees and the Alps, it's a really interesting region because you have mountains, you have beaches, you have, and so for me it's quite, for me it's better to learn French in a region that the cities are smaller, you know. For me it's an area that's more beautiful, you know. Well, first the building is amazing, right? It's a quite old building, right? I don't know, it's from the 18th century or something, 18th century, and so it's quite old. It's like a castle or something. So it's really interesting to stay here, and well, the school looks like very organized and functional. I think I'm learning a lot. They speak just French. If the word is quite difficult, they try to translate in English or Spanish or the language of the students. But usually just speak French, just say all the things in French, and so you have an obligation to try to understand. And so it's quite good because you know, you have many ways to say the same thing, and so in one of the ways you must understand.
And so, if you didn't understand in the most common way, in the most usual way, and so try another ways. I'm feeling good because I feel that day after day I'm improving. I'm improving. I can understand better, first thing, and understand French. It's constant. I'm understanding better and better every day. Speak or do the exercise, it depends if I'm more tired or not, but for me it's an amazing experience. We have, for example, one thing that it's unusual in other countries, in North Hemisphere countries, at least for us in Brazil, it's that you can, when you meet someone, you give a kiss. It's really rare to see this, but in Brazil we used to do this several times, in Brazil, Argentina, and all the South American countries. And so when I arrived in France and the people do the same, I said, wow, all right, and so we have some similarities. For example, what I always, for me was always amazing in French culture was the gastronomy, of course. All right, I love to eat, and now I'm cooking a lot too, and so I love the cheese here. It's a quite different cheese, and especially from the south, the wine. The wine in South France, it's different. It's different from the wine in Spain, it's different from the wine from North France. It's different, and it's better, you know. Pas de problème. Pas de problème. Not just because you use it a lot, but because in Portuguese, pas de problème means exactly the opposite. Yes, pas de problème in Brazil is a lot of problems. And so for me it's fun to say pas de problème when it's no problem, right? And so for me it's wow, all right. Maybe when I back to Brazil I will make some mistakes. I don't know. Muito bacana, né? Tenho certeza que essa experiência ele vai levar para a vida inteira, assim como todos os outros intercambistas, né? Que ficam marcados pelas histórias que eles vivem em cada destino, em cada programa. E agora, para ter um outro relato de uma outra estudante e também influenciadora, nós convidamos a Mariana Oliveira para falar sobre a experiência dela estudando na França. Muito prazer, eu sou a Mariana do @sonhoaltoviagens lá no Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem e intercâmbio, e hoje a Belta me convidou para falar mais sobre os meus intercâmbios na França. Eu já fiz 3 intercâmbios para a França, então assim, vocês já devem perceber a minha paixão pelo país, e as 3 experiências foram muito diferentes. Eu já tinha feito outros intercâmbios antes de fazer intercâmbio na França, mas a França sempre foi a minha verdadeira paixão, mais especificamente Paris, porque desde a primeira vez que eu visitei a cidade, lá em 2011, eu me apaixonei pela cidade, eu botei na cabeça que um dia eu ia chamar ela de casa. E aí eu fui trilhando todos os meus passos ali para me levar no grande momento de morar em Paris. Minha primeira experiência de intercâmbio na França foi lá em 2019, quando eu tinha 21 anos, e eu fui estudar francês em Lyon. Eu já sabia francês antes de ir pra lá, né? Eu já tinha ali mais ou menos o nível básico que eu tinha aprendido aqui no Brasil, e eu fui pra lá então achando que eu ia ficar no nível básico ainda, mas eu me surpreendi porque no primeiro dia de aula o professor falou que meu francês era ótimo e eu fui pro nível intermediário. Por lá então eu fiquei 3 semanas estudando numa escola de francês, e eu morava numa casa de uma família francesa. A família era gigantesca, tinham 3 filhos, o pai e a mãe, mas eu tinha mais contato com a mãe, porque ela tomava café da manhã todos os dias comigo e a gente conversava bastante, então era muito bom para continuar praticando meu francês fora da sala de aula. Então eu tinha aula todos os dias pela manhã, e pela tarde eu fazia ou alguma atividade com a própria escola, porque minha escola tinha várias atividades culturais à tarde. Então teve um dia que a gente fez um city tour pela cidade, outro dia que a gente saiu experimentando coisas típicas, almoçou juntos. Teve até um dia que a gente visitou uma fábrica de chocolate e uma cidade medieval. Eu também usava o tempinho para estudar. O que eu amava fazer em Lyon era estudar pela cidade, então eu chegava na beira do rio e estudava por lá, ou eu ia em alguma biblioteca, alguma atração turística, e eu estudava por lá, porque é muito melhor do que ficar estudando em casa, né, se você está numa cidade maravilhosa. E eu também explorava muito a cidade de Lyon. Lyon não é tão conhecida pelo seu turismo, né, mas é um crime porque deveria ser. Lyon pra mim é uma das cidades mais legais que eu já fui, e lá é a capital, por exemplo, da gastronomia francesa, então você come muito bem lá em Lyon, e também foi lá que nasceu o cinema. Então assim, eu como apaixonada por cinema, amava visitar as atrações relacionadas a esse tema da cidade. Eu também saía muito com meus amigos que eu fiz lá na escola de Lyon, que era uma escola pequena, mas mesmo assim eu conheci bastante gente legal, bastante gente europeia, bastante gente da América Latina, um mix de nacionalidades. Tinha até um senhor de mais de 70 anos na minha sala.
E depois eu embarquei para Nice para ficar também 3 semanas estudando francês do sul da França. Mas lá eu não fiquei numa casa de família, eu fiquei numa residência estudantil. Então a convivência já era diferente, porque eu tinha mais contato com os próprios alunos mesmos, de várias nacionalidades diferentes. Então era muito legal esse ambiente da residência. Lá eu tinha aulas, às vezes de manhã, às vezes de tarde, variava, né, conforme a semana. E eu programava a minha semana conforme essas programações. Eu também fiz boas amizades por lá e eu passava então minhas tardes da mesma forma que eu passava em Lyon. Ou estudando em algum lugar lindíssimo, né, na Nice, no caso, na praia. Eu saía também para explorar a cidade, porque Nice é uma cidade que tem muito além das praias, tem vários museus super interessantes também. E uma das vantagens de fazer intercâmbio para Nice, né, no sul da França, é que lá tem várias cidades pequenininhas para você explorar, que assim, uma mais linda que a outra, inclusive Mônaco tá nessa lista, e elas são todas ligadas de trem. Então você pode pegar um trem e demorar, sei lá, 20 minutos e você já tá em outra cidade completamente diferente. Então eu adorava explorar essas cidades durante o meu intercâmbio. Eu fiquei 3 semanas lá em Nice e eu conheci mais de 15 cidades francesas. E aí, depois dessas 3 semanas em Nice, eu fiquei muito mais confiante com o meu francês. Eu sabia que eu ainda não era fluente, né? Por mais que eu praticasse bastante o meu francês na sala de aula, fora da sala de aula, mas eu sentia ainda que eu precisava melhorar um pouco mais até fazer o meu intercâmbio, né? O meu grande sonho de fazer intercâmbio em Paris. Porque uma coisa que acontece em intercâmbios de francês, que eu notei diferente do meu intercâmbio que eu já fiz para inglês, por exemplo, é que dificilmente uma pessoa escolhe o francês como seu segundo idioma. Geralmente ela já sabe falar inglês e ela busca o francês, então, como terceiro ou quarto idioma, de repente. Resultado: quando você vai com um nível muito básico de francês, você não consegue se comunicar em francês. Então, assim, como que você vai fazer amizades se você não consegue se comunicar? Então, as pessoas caem muito na zona de conforto e acabam falando inglês. O que na prática é péssimo para o intercâmbio, porque você perde então de conversar com as pessoas no idioma que você está estudando, né? Praticar o idioma que você está estudando fora da sala de aula. Mas eu fiz uma amiga colombiana que ela tinha o mesmo pensamento que eu, né? Que se a gente tá aqui para aprender o idioma. Então a gente combinava de sempre falar em francês, só quando a gente tivesse alguma dificuldade mesmo, não conseguisse se entender, aí a gente falava inglês, mas assim, 99% do tempo a gente falava em francês e isso me ajudou muito. Então eu voltei para o Brasil, continuei estudando francês e fui me preparar para o meu terceiro intercâmbio e o maior de todos também, porque eu fui fazer um intercâmbio universitário em Paris. Ou seja, eu fiz um semestre na minha universidade lá em Paris. Esse intercâmbio foi de fortes emoções porque era para eu ter ido em 2020, mas eu só consegui de fato ir agora em 2022. E lá eu estudava em uma universidade francesa na Sorbonne. Olha, eu fico arrepiada só de lembrar, porque assim, foi uma honra muito grande ter chamado aquela universidade de casa, conhecer um novo sistema de ensino, né? Porque eu só tinha feito universidade aqui no Brasil. Então pude saber como que é fazer um gostinho, né? De como é fazer universidade na França, com professores franceses, com colegas franceses, com tudo diferente. Então, assim, foi a melhor experiência da minha vida, com toda certeza. Lá eu morava numa residência estudantil, mas não era uma residência estudantil da universidade, era do governo francês. Então eu tinha contato com pessoas de outras universidades também, não só da minha. Eu tinha um quarto só pra mim. Então, assim, foi a minha primeira vez, de fato, morando sozinha. Porque nos outros, ou eu tinha ficado na casa de família, que tinha uma família ali por mim, ou numa residência estudantil, que tinha ali também mais contato com os outros estudantes. Nessa, eu também tinha mais contato com os outros estudantes, eu senti mais essa carga de morar sozinha, porque eu tinha também a minha própria cozinha, meu próprio banheiro. Então, assim, era a minha casinha mesmo. Então, eu tive que me aprender a viver sozinha, aprender a cozinhar mais, a cuidar de uma casa, saber o que fazer quando o alarme de incêndio toca e essas coisas. E aí lá que de fato eu botei o meu francês à prova, porque eu achava que eu não era boa o suficiente, mas quando eu cheguei lá eu me lidei muito melhor do que eu imaginei. Eu consegui acompanhar as aulas tranquilamente, eu fiz provas em francês, eu fiz até prova oral em francês, coisa que eu nunca tinha feito nem em português. Então assim, eu me saí muito melhor do que eu achei que eu fosse me sair. E isso também graças à técnica que eu aprendi lá no intercâmbio de Nice, de achar uma pessoa, mas também vai de sorte, né? Mas eu achar uma pessoa que tem a mesma vibe que eu, de continuar praticando francês, tá lá pra de fato aprender o francês, sabe? E eu fiz uma amizade com a italiana perfeita. E assim, a gente ficava 100% do nosso tempo falando em francês. A gente se escrevia no WhatsApp em francês, mandava áudio em francês, fazia absolutamente tudo em francês. Então ela também foi fundamental para melhorar essa minha fluência em francês, mais ainda do que nas próprias aulas, né? Porque com ela eu ficava conversando ali o tempo todo. E claro, chamar Paris de casa, eu achava que não ia conseguir superar as minhas expectativas, mas conseguiu superar, porque Paris é uma cidade
assim, dos sonhos. Primeiro que lá tem metrô e transporte público pra todo canto. Então você tem a liberdade de você poder fazer as coisas, né? Pegar um transporte e sair lá em outra cidade. Então, assim, tem essa mobilidade urbana muito boa. É uma cidade linda, onde você olha, tem um monumento, tem uma coisa linda pra você olhar, assim, se você quiser, você sai só andando em Paris e você já vai achar a coisa mais linda do mundo, nem precisa estar indo pra um lugar especificamente. E a coisa mais legal de Paris é que ela é uma cidade muito cultural e ela permite acesso aos estudantes da cultura, porque praticamente todos os museus de Paris são gratuitos para estudante. Inclusive o Museu do Louvre, o Museu d'Orsay, né, que são os museus mais famosos da cidade, eles são gratuitos para estudantes. Então assim, eu fui em vários museus, várias atividades culturais também são gratuitas para estudante. Por exemplo, subir no Arco do Triunfo é gratuito para estudante. Então assim, você consegue de fato aproveitar a cidade como um todo sem gastar nada por isso. Fora que a França também tem vários auxílios para estudantes estrangeiros. Então eu recebia auxílio governamental só por estar estudando lá. Eu consegui uma acomodação muito mais barata por ser estudante. Eu tinha acesso à saúde pública francesa. Então assim, tem vários benefícios de você ser estudante na França. E esses intercâmbios me transformaram para sempre. Agora sim eu posso dizer que eu tenho fluência em francês. Agora eu sou muito mais confiante com o meu idioma. E eu já sei também que eu quero chamar a França de casa futuramente. Estou planejando meus próximos passos para isso. E ainda mais do que aprimorar um novo idioma, ter a liberdade de morar sozinho, morar em outra cidade completamente diferente da sua, eu acho que o intercâmbio ele traz de você a sua melhor versão. A versão que às vezes você nem sabe que existia. Você nem sabia que você era tão corajosa assim. Você nem sabia que você ia conseguir se virar tão bem sozinha assim. Então os intercâmbios me ensinaram também a aproveitar mais da minha própria companhia, a ser mais livre, a ter mais liberdade para fazer as coisas que eu quero, a correr atrás dos meus sonhos. Enfim, é uma nova Mariana depois dessas experiências e com certeza isso se deu aos meus intercâmbios. Bom, finalizamos aqui mais um episódio cheio de informação. E se você tá gostando do nosso conteúdo, se tá te ajudando, comenta, curte, compartilha com um amigo, nos siga nas nossas redes sociais e acompanhe o site da Belta todas as novidades sobre o mundo do intercâmbio.